telecomunicação. Vale a pena, Olá. A CPI das Telecomunicações na Assembleia Legislativa pediu ao Ministério Público a suspensão da venda de chips de celulares pré-pagos. Para habilitar uma linha deste tipo em São Paulo, a pessoa só precisa informar um número de CPF qualquer, sem a necessidade de apresentar documento para a comprovação. Esta prática comum entre as empresas está facilitando a aplicação de golpes telefônicos pelo crime organizado no Estado. O projeto de lei apresentado na Assembleia obriga o cadastramento de chips de todos os compradores de linhas pré-pagas. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. Dr. Luiz Carlos do Carmo, delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e o deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que é o autor deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de ambos aqui nesse programa em discussão. Vamos conhecer o drama vivido por um pai que caiu num golpe aplicado pelo telefone, o do falso sequestro de uma pessoa da família. O Luiz Paulo se aposentou e caprichou na casa para o descanso ser completo. Ele adora telefones antigos e nem imaginava que do objeto preferido ia querer distância. Tudo por causa de uma ligação inesperada e assustadora. Alô? Pai, fui sequestrada, estou toda machucada, o que eu faço, pai, para onde eu vou? Aí eu disse assim para ela, vai no hospital Ana Costa que eu estou indo para lá. Em seguida entra uma outra pessoa, telefone e fala que sua filha está comigo, está sequestrada, está toda machucada, eu quero dinheiro, eu sou um membro do PCC e quero dinheiro. Aí eu falei assim, poxa, mas eu sou aposentado, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, não quero saber, se você não me passar a quantia de R$5.000, a sua filha morre. O aposentado se assustou com as ameaças e nem passou pela cabeça dele que tudo poderia ser uma grande mentira. A voz da pessoa te convence, né? Porque a situação era o que identificava a minha filha no momento, era a voz. E eu tive a impressão que era minha filha porque a voz era idêntica. Monitorado o tempo todo, ele saiu de casa para ir ao banco, sacar os R$5.000 pedidos pelo homem do outro lado da linha. Na agência, pediu para a bancária chamar a polícia. Só que quando os policiais chegaram, o Luiz já estava tão nervoso que virou a maior confusão. Era um falso sequestro, mas ele não acreditava. Calma, meu. Ele ainda não recuperou o dinheiro e nem se recuperou do susto, mas garante que nunca mais vai cair nessa. Até dá dicas para quem um dia atender o telefone do nada e ouvir aquele choro desesperado e falso. Foi muito desgastante para mim, eu não desejo que ninguém passe por isso, né? Eu até falo, né, que agora, né, uma atitude com quem quer que seja parecida com essa, desligue o telefone. Não tem outro meio. Você desligue o telefone porque você neutraliza a primeira ação dele, porque eles se preparam para fazer isso, né, como uma coisa ensaiada, né? Ele se prepara. Quando você interrompe, você entendeu? Para ele fazer isso novamente, ele vai ter que se rearticular. E aí você tem tempo de pensar e se estruturar e se defender disso. Delegado Dr. Luiz Carlos, é seguro, praticamente certo, vou dizer que é seguro, que esta ligação recebida pelo Luiz Paulo partiu de um telefone celular pré-pago, não? Com certeza, e nós sabemos disso. Nós, nosso departamento, que é o DEIC, que vem investigando crimes, organizações criminosas, nós deparamos diariamente com esse tipo de crime. A gente fazendo a rastreabilidade desses equipamentos, geralmente eles dão um sistema prisional. Dentro do sistema prisional, quando você faz uma varredura dentro do sistema prisional, nós aprendemos vários aparelhos celulares, vários chips, todos eles com cadastros falsos, né, que não têm origem, com aparelhos celulares de origem de outros estados, de outros países, e dificultando o trabalho
para identificar quem são essas pessoas que estão ali na linha fazendo esse tipo de crime que acaba prejudicando uma família, outras pessoas, causando um problema nocivo à saúde. Então, é importante hoje, né, nós aqui, eu policial, tá presente nesse programa, discutindo esse projeto do deputado Cezinha Madureira, que vem numa boa hora, né, para colaborar, né, nesse mecanismo de cadastramento de celulares. É importante destacar que isso vai colaborar muito. Deputado Cezinha, vamos estabelecer o que prevê o projeto exatamente. Mauro, prazer estar contigo aqui. Cumprimentar aqui também o Dr. Luiz Carlos, que tive a oportunidade de conhecer essa pessoa fantástica hoje aqui, e já parabenizar pelo trabalho da Polícia Civil no Estado de São Paulo, que nós temos acompanhado os números e recentemente vi o governador falando alguns números que estão em quedas, os homicídios e etc, etc no Estado de São Paulo. A criminalidade, graças a Deus, tem começado a cair. Isso nós atribuímos ao trabalho da Polícia Militar e à Polícia Civil, que faz um trabalho sério. Mas, o Mauro, eu quando tomei a iniciativa de apresentar esse projeto, muito bem pensado, de elaborar esse projeto de lei, já identificávamos há muito tempo essa falha, dentre outras, na telefonia brasileira. E quando se fala de Brasil, não tem como falar de Brasil sem São Paulo, já diz um antigo amigo da nossa igreja que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Começamos a levantar alguns números de, por exemplo, sequestros relâmpagos em São Paulo. E ficávamos analisando o porquê que as operadoras de celulares têm uma facilidade tão grande na venda de um chip. Quando saiu, antigamente o celular era vendido o aparelho já cadastrado, você tinha que fazer um cadastro e na loja que você comprava. Quando veio o chip, se virou algo comum encontrar numa banca de jornal, em uma banquinha de camelô, em qualquer lugar você encontra um chip. E muito preocupante o tempo inteiro quando olhávamos e pegávamos um chip, colocávamos em um aparelho e em menos de 5 minutos você digitando qualquer número de CPF está cadastrado através de uma secretária eletrônica. Então, sempre achamos isso um absurdo e quando ganhamos as eleições, nos deparamos inclusive oportunamente aqui no programa, devo falar sobre isso, com um caso que aconteceu com um grande líder nesta nação, e aí tomamos a iniciativa de bolar esse projeto. Na prática, então, deputado, o que vem acontecendo é que na compra deste chip pré-pago, numa banca ou num ambulante, por exemplo, basta ligar para a operadora com um número de CPF qualquer, que não da pessoa, e faz-se o cadastro e aí a pessoa pode cometer o crime que quiser, um passaporte para o crime. Ô Mauro, olha, hoje, por exemplo, nós temos a nossa vida pública. Quem declara imposto de renda tem o seu CPF público ali, de certa forma. Nós que somos políticos, temos mais ainda o nosso nome exposto em toda a mídia. É só digitar o nome lá no santo Google, que de alguma forma você vai conseguir encontrar. Um líder de uma instituição, por exemplo, tem um estatuto lá no cartório, que é público, tem o CPF. E é muito fácil, o indivíduo, ele não vai cometer um crime no nome dele, mesmo se o doutor pode falar um pouco mais propriedade isso aqui, mesmo se ele já está preso, condenado, ele não vai cometer mais um crime no nome dele. Por exemplo, nós acabamos de ver esta reportagem aqui
um senhor que trabalhou a vida inteira, lutou a vida inteira, no momento de tranquilidade, inclusive até curioso, com algo que ele mais gosta, que, pelo que eu vi ali, colecionar telefones antigos, né? Caiu em um golpe de um sequestrador que estava com certeza, quem sabe talvez usando o meu nome ou o seu. E não precisa ir muito longe, o deputado destacou que o CPF das pessoas pode ser encontrado em imposto de renda, em vários locais. Você pode encontrar uma nota fiscal caída no chão de alguém que forneceu o CPF para a nota fiscal paulista, para a nota fiscal paulistana. Se for de má fé, você anota aquele número lá e pronto, está na sua mão o CPF alheio, que pode ser usado dessa maneira, não é, delegado? É verdade. A gente sabe que o celular hoje para ser utilizado numa ação criminosa, ele está em quase todos. Praticamente você vê quase todos os crimes a utilização de um aparelho celular. Extorsão mediante sequestro, você tem os crimes de lavagem de dinheiro hoje, quando a pessoa compra um celular com chip pré-pago, um celular sem o número do e-mail homologado e abaixa um aplicativo pela internet de um banco e começa a operar, fazer movimentações financeiras com este aparelho. Nós, no DEIC, temos a Delegacia de Lavagem de Dinheiro e fazemos também esse trabalho. E sempre deparamos com esses CPFs falsos. Agora imagina aquela pessoa que tem aquele CPF naquele celular que foi localizado. Ela vai ter que ir até a delegacia se explicar, enfim, vai dar um trabalho para essa pessoa. E para a polícia também, que às vezes vai chegar, né, numa pessoa inocente, que foi também vítima. Então, quantas pessoas vítimas estão se fazendo, né, quando você não toma cautela, não se assegura, para fazer um cadastramento com um pouco mais de rigor. Então, é isso que o projeto está trazendo. Um pouco mais de rigor. Em 2003, saiu uma lei federal, que foi feita pela União, que saiu a lei do cadastramento dos celulares, dos SIM cards. Nunca mais se falou nada. E hoje a dinâmica, né, dos aparelhos celulares, eles estão cada vez se atualizando, e a criminalidade se atualizando. E você vê hoje esses crimes com essa facilidade, e ainda mais utilizando o nome de muitas pessoas inocentes, que amanhã pode também sofrer uma ação, né, uma ação civil. O doutor, Enfim, o senhor está falando coisas aqui, que... eu acho que o senhor tinha, o senhor falou algo interessante aqui. Quando o senhor fala de pessoas que estão sofrendo ações relacionadas a um crime desse, eu tenho alguns casos que eu posso citar alguns nomes aqui. Por exemplo, líder da Assembleia de Deus Madureira, pastor Samuel Ferreira. Um tempo atrás, o indivíduo entrou com uma ação contra a igreja e a igreja, claro, se defende com os advogados. E, em algum momento, esse indivíduo se sentiu perdedor na causa. Isso é público, é um inquérito, existe um inquérito policial em cima deste caso. E ele comprou um chip. Sabemos que foi ele porque, com o decorrer do tempo, as investigações policiais, graças ao brilhante trabalho da Polícia Civil nas investigações, descobrimos que o indivíduo comprou um chip, colocou o CPF, cadastrou o CPF no nome do pastor Samuel Ferreira e começou, daquele aparelho celular, mandar mensagem para ele de ameaças, por exemplo. E aquilo ele pegou e depois foi numa delegacia dar uma queixa dizendo que o pastor Samuel Ferreira estava fazendo ameaças a ele por conta do processo contra a igreja. Pois bem, o tempo passou. Quem teve que ir na delegacia se explicar foi o pastor Samuel, não foi aquele bandido, que é um bandido para fazer isso. Quem me garante que o nome do senhor... delegado, não está sendo usado neste momento para alguém cometer um crime, porque as operadoras não se preocupam com isso. É muito fácil, hoje nós temos aí mais aparelhos celulares, e isso constatado pela Anatel, mais de 300 mil acessos de aparelhos telefônicos, que é 300 milhões.
3 milhões de acessos, que é mais que a população brasileira. Nós temos hoje mais celular do que pessoas no país. Olha, aproveitando nesses números, eu digo que esses celulares, muitos deles estão entrando de forma clandestina no país. E é crime também você vender um equipamento que não está homologado pela Anatel. Nós temos a delegacia, o DPPC, que é o Departamento de Proteção à Pessoa, que já prendeu várias pessoas vendendo esses aparelhos que não estão homologados. A Lei 8.137, que é crime contra a ordem tributária e relações de consumo, pode aplicar pena até de 1 ano de reclusão à pessoa que está vendendo, porque ela não está com as prescrições legais que a Anatel determina. E muita gente opera com esses telefones e possivelmente comprando esses aparelhos. E essas pessoas também amanhã podem ser autoras deste crime. Você estando com um aparelho deste, você também poderá estar cometendo esse crime. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa Em Discussão. Falamos hoje sobre o projeto de lei do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que obriga o cadastramento de todos os chips por parte dos compradores de linhas pré-pagas no estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que obriga o cadastramento de todos os chips dos compradores, dos possuidores de linhas pré-pagas. Deputado, esse seu projeto, inclusive, facilitará a identificação daqueles aparelhos clandestinos que estão no Brasil, conforme já destacou o delegado Dr. Luiz Carlos. Nós já temos, inclusive, uma resolução, Mauro, falando sobre isso, que está sendo copiada aí no país inteiro, esta resolução. Hoje, com a tecnologia que nós temos no mundo, é fácil se fazer muitas coisas e é fácil você bloquear muitas coisas. Por exemplo, em São Paulo, desses mais de 300 milhões de usuários de celulares, 40% é no estado de São Paulo. São 280 milhões, né? São 209 milhões de pré-pagos e 71 se milhões, você, arredondando, 300 exatamente, milhões. 300 milhões é porque, se você puxar alguns dados, são mais de 300 milhões, e isso constatado pelas pesquisas. Entretanto, não estamos falando aqui de usuários daqueles aparelhos clandestinos que às vezes não conseguem ter acesso, que é tão clandestino que não consegue identificar IP. Eu acredito que nós podemos, inclusive, ampliar um pouco isso. Existem muitas ideias na área da comunicação. Estava antes da gravação aqui falando com o Dr. Luiz Carlos sobre a ampliação de tudo isso, porque hoje é possível você identificar um local que você acessou a internet, um IP fixo ou um IP que é rotativo, enfim. Mesmo que não seja no local exato, naquela metragem que você está, mas um pouquinho de distância ali você consegue identificar de onde o indivíduo está usando a internet. Agora, parece evidente, deputado, o interesse das operadoras na habilitação desses chips, do chip pré-pago, sem burocracia alguma, porque desses 300 milhões, 70% são linhas pré-pagas. 75%. 75% são linhas pré-pagas. A grosso modo, é o que dá mais faturamento para as empresas, até porque as ligações no pré-pago são mais caras. Exato. Então, não precisa fazer muita conta. Há interesse das operadoras em habilitar pré-pagos. Acho que, Mauro, contra números, não há argumento. Números é números. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Então, se estamos falando aqui, vamos falar assim. É óbvio, não tem a lei, a operadora ela se preocupa em vender, o dono da empresa quer vender, quer faturar. Não tenho números aqui em reais ou dólares de faturamento das empresas, mas, por exemplo, se a minutagem do telefone celular no pré-pago é mais caro do que no pós-pago, e os números mostram das pesquisas que são mais de 75% de usuários são pré-pago, obviamente,
a grosso modo, como o senhor disse aqui, que é a realidade, o uso é maior, o valor é maior, o faturamento é maior. Agora, por que será que já não fazia isso antes para proteger o consumidor, proteger o ser humano? Quando você vai numa loja comprar, por exemplo, esse projeto de lei está dizendo o seguinte, que da mesma forma, o mesmo tratamento que você tem quando você vai comprar um telefone, um chip pós-pago, para ter com pré-pago, apresentar o documento, a loja ser credenciada, que venda num local simples, mas que seja... Com cadastramento... Outro dia um repórter me perguntou, mas o senhor acha seguro, numa banca de jornal, o senhor ir comprar um chip e deixar o seu documento? Falei, minha filha, as empresas acham mecanismo para isso. É muito fácil fazer um mecanismo para que não venham a ser extraviados documentos de pessoas. É só querer fazer que faz. Eu entendo que isso já não vem sido feito antes, porque quem sempre paga é o menos favorecido, e no caso desta lista aí, está o menos favorecido e todos no geral, porque, eu repito aqui sendo redundante, quem me garante que neste momento o CPF daquele câmera não está sendo usado agora? O CPF do senhor, nós temos hoje no estado de São Paulo, eu vi uma reportagem no G1, que são quase 400 sequestros na última reportagem do último ano no estado de São Paulo. Tudo bem, deu uma queda, diminuiu dos números que nós tínhamos anteriormente, mas com certeza estes sequestros relâmpagos não foram feitos no nome dos bandidos, foram feitos no nome de alguém. Delegado Luiz Carlos, qual é a estratégia de investigação que a Polícia Civil usa para enfrentar essa dificuldade de chegar até um criminoso que aplica um golpe usando um celular que tem um chip com outro CPF que não é o verdadeiro? Olha, é importante aqui, nesse diapasão que o deputado disse, que hoje as prestadoras de serviço, elas têm tecnologia, têm solução tecnológica para coibir, tá, e investigar a certificação desses SIM cards e dos e-mails também. Então, é chamado SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos. Já está operando já esse sistema. Então, é importante que a Anatel divulgue isso e tenha fazer uma boa parceria com as polícias de todo o país. Agora, o importante é destacar também a clonagem dos e-mails. Hoje, você não tem um crime específico para quem clona os e-mails. Tem as clonagens dos e-mails. O e-mail, só para posicionar o telespectador, o e-mail é o coração, é a identidade do aparelho celular. O código que identifica o aparelho. Eu até brinco que eu falo que quando você RG, compra um aparelho celular, você casa com o aparelho celular. Porque você não transfere esse celular para ninguém. Você transfere o aparelho. Mas o seu CPF, ele vai com esse aparelho. E se amanhã, porventura, esse aparelho cair na mão de um criminoso, ele começar a operar com esse aparelho celular? Então, praticamente, é o que eu falo, a gente tem que ter muito cautela quando a gente vai descartar um aparelho celular. O que você deve fazer? Saiu uma resolução agora, né, bloqueando os celulares. Nós não tínhamos isso. A população hoje não entendia muito bem como funcionava esse mecanismo de bloquear, tá? Quando você tem um celular roubado, um celular furtado, um celular extraviado, que é aquilo que acontece. Eu já tive acho que mais de 10 aparelhos celulares e não bloqueei esses e-mails. Eles estão aí. São e-mails inválidos que amanhã são gerados por mãos criminosas através de uns aparelhos chamados Alphabox. E nós aprendemos muitos aparelhos Alphabox e vimos como funciona essa adulteração do e-mail. Essa adulteração do e-mail hoje, nós não conseguimos aplicar ainda uma norma incriminadora nele ainda. Nós não conseguimos. Teremos que ainda pensar, e seria importante hoje essa discussão, para levar para que essa adulteração se tornasse crime. Adulteração de e-mail. Clonagem de e-mail. Há uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, de autoria do Governo do Estado, que proíbe
a comercialização dos equipamentos que fazem essas Acabamos de adulterações aprovar em essa lei. Exatamente. É bem recente. É recente essa lei, mas nós precisamos criminalizar esta conduta. Essa conduta hoje, o que acontece? Quando a polícia apreende um celular roubado na mão de uma pessoa que está vendendo e nós sabemos que ela acabou de clonar o e-mail, nós temos que levantar o e-mail anterior, identificar aquela pessoa que foi vítima através do nosso registro digital de ocorrência. Nós levantamos, fazemos um cruzamento de dados entre o nosso sistema de RDO para tentar levantar se aquela pessoa que teve aquele roubado ou furtado, né, trazer na delegacia para poder verificar se aquela pessoa que estava com aquele aparelho era o autor do crime. Caso ele sendo o autor do crime, essa pessoa responde pelo aquele crime. Agora, se não, vai responder pela receptação, porque aquela pessoa que estava vendendo o aparelho, que ele clonou o e-mail, no mínimo ela estará cometendo o crime de receptação dolosa. O senhor falou, delegado, dos cuidados que devem ser tomados para o descarte de um determinado aparelho. O primeiro ponto é o bloqueio do próprio e-mail. Isso aí é o primeiro passo. Então, essa resolução definiu isso. Hoje, essa resolução que o secretário de Segurança hoje baixou, ela foi importantíssima. Nós não tínhamos nenhum mecanismo de bloqueio. A pessoa chegava na delegacia, falava que tinha seu celular subtraído, e hoje nós sabemos que o número maior de objetos subtraídos nos crimes contra o patrimônio, roubo e furto, eram celulares. Quase 55% estavam envolvidos celulares. Então a pessoa chegava na delegacia, fazia o BO e esse aparelho continuava. A pessoa vendia para a terceira pessoa, esse aparelho fomentava o mercado negro de venda de aparelho. Uma pessoa ia lá, comprava esse aparelho, sem nota fiscal, né? Por ser mais barato, por ser mais em conta. E no dia seguinte, talvez, teria esse aparelho furtado e roubado e registrava uma nova ocorrência. Então, você às vezes tinha delegacias registrando no mesmo aparelho 2 roubos, 2 furtos. Imagina. Isso acabou. Hoje, a vítima chega na delegacia de polícia, dá o número da linha, nós consignamos. Mesmo que ela não tenha o número do e-mail ainda, que é muito fácil hoje, eu acho que todo mundo tem que ter o número do e-mail. Tem aquele código que se digita... São 15 números. Esse código dá para ser levantado através de um simples teclado. O asterisco, o jogo da velha, o 06 e o jogo da velha. Você vai levantar o e-mail desse aparelho e vai guardar ele para sempre. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aparece o e-mail que são 15 algarismos. Isso. Esse número tem que ser informado para a polícia, não para a operadora. Não, você informa para a polícia e nós, depois de uma parceria com a Anatel, os nossos boletins de ocorrência, eles vão para o nosso departamento de inteligência policial e ele é levado para a Anatel e a Anatel faz o bloqueio. Aliás, não é nem a Anatel que faz o bloqueio. Hoje é um cadastro móvel, chamado SEMI. Em 2000 foi criado o SEMI. Todas as prestadoras de serviço se reuniram e fizeram com que tornasse um único lugar para bloquear os celulares. Mas isso nunca foi propalado, nunca se divulgou isso. Mas agora, quando começou essa onda de roubos e furtos de celulares, o Estado de São Paulo, que saiu na frente com essa resolução do secretário, conseguiu diminuir muito, porque esse aparelho não acaba voltando para as ruas. Vamos prestar o serviço aqui, então, delegado, porque para encontrar o e-mail, asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha, esse número tem que ser informado à polícia. Mas é importante que a pessoa tenha este número anotado em algum lugar, porque a hora que o telefone for roubado, for perdido, qualquer coisa assim, ele vai estar sempre na nota esse número vai ter que ser fiscal. informado. Não adianta ter o e-mail lá dentro do aparelho sem ter o conhecimento dele. Mas a polícia consegue levantar também. Nós temos hoje condições de levantar o número se a pessoa não tiver. Hoje tem sites que tem os números cadastrados, que você pode levantar também. Você pode ligar para a sua operadora, passar o número da sua linha e ela vai te trazer. Está aí um problema, doutor. A nota fiscal do aparelho traz o e-mail. Também. Né? Mas está aí um grande problema. Por exemplo, eu vou fazer a pergunta para o senhor, que é o apresentador do programa. O senhor já ligou alguma vez para alguma operadora de celular para
os minutos são demorados, né? Que pergunta, deputado. Os minutos são demorados. Sim. Eu acho que aqui, doutor, o senhor estava falando aí algo muito importante. Até uma curiosidade que eu não levantei esse dado, talvez não me atender a isso, mas hoje, quando o senhor passa uma informação à Anatel, o senhor tem acesso direto e é imediatamente bloqueado ou... Olha, é imediatamente bloqueado. É um prazo muito rápido desse bloqueio. Eu acho que até cabe algo para o usuário direto, para as operadoras de telefonia criarem um contato direto do usuário, porque às vezes você está num lugar que você demora a chegar numa delegacia. E o atendimento das operadoras é muito demorado. Você me permite, deputado? Hoje é assim, quando você tem o seu cartão de crédito, você não lembra do número do teu cartão de crédito? Não lembro. Não lembra. Você tem vários cartões de crédito. Eu só tenho... Eu vou tomar posse desta palavra sua, vários cartões de crédito, com vários limites bons, mas que tem dinheiro para pagar. Um dia eu vou chegar lá. E o que acontece? Quando a pessoa é subtraída, os seus documentos, sua carteira, com os seus cartões, você liga para o banco, você passa o seu CPF, não é? Uhum. E lá o seu cadastro vai estar ligado com os seus números dos seus cartões, que vão ser bloqueados imediatamente. Isso teria que ser feito também com as operadoras. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão. Estamos falando hoje do projeto de lei de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas. Esse projeto de lei obriga o cadastramento de chips de todos os compradores de linhas pré-pagas no estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos já.